sobre minerais do solo, né? Que alguns minerais têm compostos, né, nutrientes, né, na sua composição básica, tá? Então, assim, ó, se eu tenho como material de origem um material primário, uma rocha, né, que tem como mineral primário um feldspato potássico, o que eu espero encontrar na solução do solo? Potássio, né? Feldspato potássico significa que tem potássio na sua composição, certo? Então eu vou esperar encontrar numa solução do solo potássio, certo? Tá? Se eu tenho um material de origem rico em basaltos, né, uma rocha mais fina, né, com filoxênios e anfibólios, que são os dois elementos, os dois minerais primários que formam o basalto, eu vou ter uma composição de solução mais rica em cálcio e magnésio, que são os elementos químicos que fazem parte dos filoxênios e dos anfibólios, certo? Então, dependendo da composição do mineral primário que compõe essa rocha, esse material de origem, né, o meu solo vai ser mais rico, a solução do solo é mais rico em um ou outro elemento químico, certo? Mas como eu tenho no processo de formação adições ocorrendo, né, que vem de fora, por microbiota, exudato de raízes, né, por toda aquela composição, né, da flora que acontece na superfície, né, da minha crosta, eu tenho outros componentes que também vão interferir nessa composição, tá? Mas se eu pensar só em material de origem, o que eu preciso fazer? Eu olho os minerais que formam minha rocha e vejo o que tem disponível, né? Eu não vou exigir que a minha solução seja rica em cálcio se o material de origem não é rico em cálcio, né? É rico em potássio, certo? Tá? Então aqui vai depender muito da composição da rede cristalina dos minerais primários que compõem essa rocha matriz, tá? No material da outra aula, que vocês fizeram a atividade, lembra? Ali tem, né, os nutrientes que fazem parte de cada um desses minerais primários. Teor de matéria orgânica. Já falamos lá naqueles mecanismos, né, de aumento ou diminuição da concentração de elementos químicos, né, na solução do solo, né? O que a matéria orgânica vai disponibilizar na solução do solo? Macro e micronutrientes, né? Vai ter enxofre, vai ter fósforo, vai ter potássio, vai ter micronutrientes, principalmente, mas também vai disponibilizar hidrogênios e alumínio, né? Então, ela também vai acidificar a solução do solo, tá? Quanto maior o teor de matéria orgânica, mais ácido vai ser o meu solo, tá? Então, muito cuidado. Um erro muito clássico de acontecer, a galera que trabalha com adubação orgânica acha que só porque é orgânico pode botar caminhões e caminhões e caminhões e caminhões sem conhecer o solo que está trabalhando, tá? Isso é mito. Se tu colocar muita matéria orgânica, tu ultrapassa o limite da acidez e tu ferra com o teu solo, certo? Tá? Adição de produto químico, fertilizantes, agrotóxicos das mais diversas esferas, né? Todos eles interferem na composição da solução do solo, da matéria orgânica, tá? Por quê? Um fertilizante, se ele for solúvel, né, muito solúvel, que são os mais clássicos que a gente usa, o cloreto de potássio, os superfosfatos, o MAPS, o DAPS, né? O que eles vão fornecer para essa solução? Hidrogênio, fósforo, potássio, enxofre, cálcio, magnésio. Então, dependendo do nutriente que eu escolher para a minha fertilização do solo, para a minha adubação do solo, eu vou interferir na composição da solução do solo, certo? O superfosfato triplo e o superfosfato simples não tem só, a gente vai ver no semestre que vem na fertilidade, tá? Não tem só fósforo na sua composição, tem cálcio, tem enxofre. Então, além de disponibilizar um macronutriente essencial, primário, que é o fósforo, vai disponibilizar outros nutrientes também. Então, ali que está a escolha do melhor adubo. Eu tenho que ver o que meu solo tem e o que eu posso adicionar a este solo, certo? Nem sempre o mais barato é o mais efetivo para mim. Então, eu preciso saber como que essa adição vai interferir nessa concentração aqui. Os SIDAs da vida, né, os nossos agrotóxicos, qual que é o problema que pode causar? Existem benefícios e existem alguns problemas, digamos assim, tá? Algumas moléculas orgânicas podem se tornar tóxicas também para a raiz da planta.
elas são mais persistentes no solo, tá? Então a gente tem que cuidar muito com qual tipo de agrotóxicos que eu vou utilizar. Nem todos são permitidos, depende do tipo de solo que eu estiver trabalhando também, tá? O manejo das culturas, tá? Como é que o manejo das culturas pode interferir na solução do solo? O que vocês acham? Manejo das culturas em termos de sistemas de manejo. Um sistema com cultivo de palha, né, na palha, um sistema plantio direto, certo? E um sistema convencional, com envolvimento do solo e sem cobertura, certo? Solo limpo, nu, certo? E outro coberto, né, com manutenção de palha. Como é que essas duas condições ou conduções de lavoura podem interferir na solução do solo? O que vocês acham? Questão de prova. Como os diferentes sistemas de manejo podem interferir na solução do solo? O solo com a palha vai estar mais protegido, o solo sem palha. Tá, e o que isso tem a ver com a solução? Vai, por exemplo, sofrer mais coisa do sol? O sol vai penetrar Coisa do mais sol. sol. Vai ser um mais Coisa do desconfortável. sol. O sol vai penetrar mais no solo e vai deixar aquele solo mais seco. Na palha? Não, não convencional. E o que isso tem a ver com a solução do solo? Daí a água vai Daí vai acontecer o que com a solução do solo? acabar, vai seco. Vai diminuir a quantidade de solução do solo. E com isso eu tenho o quê? Por quê? Porque diminuiu a solução. Que mais? Fala. Que o solo que vai ter palhada ele não vai ter tanta compactação, no caso, das raízes e coisa. Tá, e o que isso tem a ver com a solução do solo? Desenvolve. Que o... Fala comigo. Na desenvolvimento que tu vai ter, tipo, vai ter nutrientes que vai estar no fundo e tu vai, tipo, revolver ele vai para cima, entendeu? Vai ter dificuldade para de novo desenvolver o mecanismo de descer por baixo do mundo. Perfeito. O que mais? Quando tu descompacta o solo, o que acontece? Traga o solo que está embaixo para cima. Tá. Se quiser ver com a solução do solo, pense nisso. Onde é que fica a solução do solo? No solo. Mentira! Nos espaços porosos do solo, né? Então eu preciso de estrutura, eu preciso de espaço para ter água, né? A solução é o quê? É a sopa de letrinhas, certo? A partir do momento que eu não boto nenhuma cobertura, a incidência do sol vai ser mais forte, Vai secar mais a terra. vai secar mais o solo. Terra não, solo, tá? Secou o solo, o que vai acontecer? Evaporar. Dentro dos mecanismos, evaporou a água, acontece o quê? Diminui a solução do solo. E muitas vezes tem uma concentração de alguns sais. E aquele solo vai ser ruim para a agricultura, para as plantas. O sistema reticular não vai conseguir absorver de forma adequada porque precisa de água, né? Não vai ter fluxo de massa, não vai ter difusão, né? A raiz não vai conseguir se desenvolver, porque um solo evolvido ele é mais compactado. Tu diminui o espaço poroso. Diminuiu o espaço poroso, a raiz não consegue penetrar nesse solo. Os nutrientes que precisam da interceptação articular, já era, porque a raiz não vai chegar neles. Então ela não vai conseguir absorver. Certo? Com o revolvimento dos solos, alguns nutrientes que precisam estar em profundidade vêm para cima. Oxida, se perde. E o que acontece com a raiz da planta? Não vai ter esse nutriente. Aí ela vai morrer e a planta vai junto. Né? Porque faz parte, né? A raiz planta morre todo mundo. Certo? Tá? E o sistema com palha? Isso nós falamos tudo sem palha, né? Inferno na pegada da planta. E o cultivo com plano com palha? O que vai acontecer com a solução? Vai manter a umidade por mais tempo. Que mais? Vai ter mais porosidade, porque diminui a compactação, então eu vou ter uma retenção de água melhor. Que mais? Vai ter mais fertilidade. Por quê? Por quê?
Não. Por causa da alimentação das raízes. Da decomposição da palha, né? Vai aumentar a fertilidade, porque aquela palha que está ali, mesmo que ela está só protegendo ali, embaixo tem o quê? Quem está atuando ali naquela serrapilheira ali? Macro, mesofauna, microfauna, decompondo aquela palhada ali e fazendo a manutenção, a ciclagem de nutrientes naquele ambiente. Vai ser rico em fauna hidráfica, vai ser rico em ciclagem de nutrientes, vai manter a umidade do solo, vai manter a solução adequada, qualitativamente e quantitativamente. Certo? Tá? Então, como é que o sistema de manejo interfere nisso? Se eu tenho um solo mais conservacionista, que conserva as estruturas, né, as características originais, digamos, daquele solo, eu vou manter uma qualidade e uma quantidade de solução do solo melhor. Certo? A partir do momento que eu tenho uma prática convencional, né, de cultivo, e que eu revolvo este solo, eu perco umidade, eu perco solução do solo, eu salinizo esse ambiente, porque eu vou evaporar água e alguns nutrientes vão ficar ali, eu desperdiço por volatilização alguns elementos, por oxidação outros elementos, e o sistema radicular não se desenvolve. E os né? micro-organismos também. E os micro-organismos se ferram ali também, né? Daí eles são fotossensíveis, né? Jogou eles para cima, morreu tudo. Foi o hábito de ter. Exatamente. Tá? Vocês conseguem fazer essa relação? É questão de cálculo. E o clima? Como é que o clima interfere? Chuva, temperatura, como? Como é que a chuva interfere? Dependendo do tipo de solo, né? Pode auxiliar na erosão. Auxiliar não. O nome auxiliar não fica muito bom, mas pode potencializar a erosão do solo, dependendo da frequência e da força dessa chuva. Né? Você tem o solo compactado, ele vai ter perdas muito maiores, né? E a temperatura? Diminui a cabelo do estômago, né? Tá, mas nós só falamos da solução do solo. Não, nem bati. A temperatura a gente acabou de falar, né? Quando tem muito, vai evaporar água. E aí diminui o solo. Então, quanto a temperatura mais baixa, melhor. Depende. Porque quando tem temperaturas muito baixas, a atividade microbiana cessa. E aí não tem ciclagem de nutrientes. Precisa de temperaturas amenas. A temperatura ideal é entre 25 e 30 graus. Aí tudo acontece de boa, em perfeita harmonia. Baixou muito, aumentou muito, alguém vai morrer. Aí é um problema, tá? Então, por isso que a temperatura ambiente agradável é de 25 a 30 graus. Qualquer cultura, tem algumas que conseguem, né, se adaptar a 10 graus, né, mais baixo assim. Mas a gente pensar em atividade de solo, de bactérias, é 25 a 30 graus, tá? Certo? E o pH? Como é que o pH interfere na solução do solo? Ácido faz o quê? Não mata nada. Solução do solo. O que o pH faz? Aí que tá, gente, ó. Não confundam isso aqui com o que vai acontecer com a planta. Eu quero saber a interferência disso aqui na solução do solo. O que vai acontecer na solução do solo se eu tiver um pH muito baixo? Vai ter nutrientes que não vão estar presentes, né? Foi o que eu expliquei para você naquele gráfico. No gráfico aí, ó. Quando eu tenho pHs muito baixos, né, uma alta acidez, essa solução vai fazer o quê? Vai diminuir potássio, cálcio e magnésio, vai indisponibilizar para a planta. Ele vai ficar retido na fração sólida. Então o solo até pode ter, vai fazer uma análise de solo, que tu avalia as duas coisas, né? Vai estar bombando potássio. A planta está absorvendo? Não sei, vou olhar no pH. Se tiver para cá, esquece. Pode ter caminhões de potássio. Se o pH tiver 4,5, 5, a planta não vai absorver nada. Certo? Por isso que não adianta só fazer uma análise do solo e não entender as relações que existem. Tá? Por que ali tem um pH em água?
Por que ali tem índice SMP? Por que aquele laudo tem quantidade de potássio, de fósforo, de cálcio, magnésio, relação entre eles? Tá? Isso a gente vai aprender nesse semestre. Tá? Então, isso aqui é uma das primeiras coisas que a gente faz. A gente vai olhar o pH, a gente vai ver o pH de referência, porque cada cultura, vocês viram isso no semestre passado, né? Que a gente fez no PI, né? Foi rapidinho assim, mas deu para pegar que cada cultura tem um pH de referência. O que é o pH de referência? É o pH em água em que ela está de boa, está conseguindo absorver tudo que ela precisa. Passou daquilo ali, saiu daquilo ali, vai ter problema. Esse aqui, tá? Baixou muito, diminuiu potássio, cálcio, magnésio, são macronutrientes, então a planta precisa em grande quantidade. Diminui nitrogênio, enxofre e boro. Nitrogênio e enxofre, macronutrientes, boro, micronutrientes, tá? Diminui fósforo, macronutriente, e diminui molibdênio e cloro, micronutrientes, certo? Tá? Em contrapartida, aumenta a disponibilidade de alumínio. Alumínio, dependendo da forma que ele tiver na solução, ele é extremamente tóxico, ele queima a coifa da raiz e a raiz não consegue mais se desenvolver, não desenvolveu a raiz, não absorveu o nutriente, morreu, tá? Professor, a ausência de alumínio também dá para identificar no soja, né? Um soja mais amarelo, assim, no caso. Alumínio não é nutriente. Alumínio não é nutriente. A planta não absorve alumínio. A função do alumínio no solo é controlar o desenvolvimento radicular. Tá? Macro e micronutrientes são nitrogênio, fósforo e potássio, são os macronutrientes primários. Depois cálcio, magnésio e enxofre, que são os secundários, que precisam em menor quantidade. E os micronutrientes, molibdênio, cloro, boro, ferro, cobre, manganês, zinco e níquel. Isso é o que vai entrar pelo sistema radicular. Tá? Certo? Por que o alumínio é importante? Porque a forma... Lembra que a gente viu na outra semana sobre os elementos que compõem a crosta terrestre? Quais eram os principais? Que formavam os tetraedros e formavam os argilos minerais. Quem lembra? Alumínio, silício. Oxigênio, né? Silício e alumínio. O alumínio está aí. Ele faz parte da composição da crosta terrestre. Né? E ele faz parte da composição das argilas. Argilas 2:1 e 1:1 tem o quê? Tetraedros de silício e octaedros de alumínio. Ele faz parte da composição. É um elemento que está na crosta, nos materiais de origem e tudo mais, certo? Só que a função dele não é de nutrir a planta. Não é para a planta se desenvolver. A função do alumínio, coitado dele, né? É impedir o desenvolvimento radicular, dependendo da forma como ele estiver presente na solução do solo. A gente vai ver agora a especiação, que são as espécies de alumínio que existem no solo. Tá? Uma delas é tóxica, as outras não. Como é que a gente neutraliza ele? Calagem. A gente transforma ele numa forma não tóxica para a planta. Ele continua lá, mas ele está neutralizado. Certo? Se eu não fizer a manutenção da calagem, ele vai voltar para a solução. Daí ele ferra com a planta. Tá? Ferro, cobre, manganês e zinco, que são micronutrientes, também vão estar extremamente disponíveis. Tá? Isso aqui é o que? pH. Isso aqui é disponibilidade. Tá? Como é que a gente avalia esse gráfico aqui? Eixo do X, eixo do Y. X, pH, Y, disponibilidade. Certo? Aqui não está dizendo concentração, quanto, só está mostrando, tá? O comportamento deles. Né? Então, ele fica altamente disponível em pHs mais baixos. Tá? E o que acontece com aqueles elementos ali? Quando eu digo que são micronutrientes, eu digo que a planta precisa, ele é essencial, se não tiver a planta não vai desenvolver, só que eu preciso em pequenas quantidades. Tá? Então, o limite dele, ideal para tóxico, é muito pequenininho. Então, se eu aumentar de forma gigantesca a disponibilidade desses e diminuir desses, né? Lei dos mínimos, veremos semestre que vem, não se preocupem, tá? A planta não cresce e esses aqui vão se tornar tóxicos.
E a planta também não vai conseguir desenvolver pela alta disponibilidade deles. Certo? E aí tá, aqui não tá bom, não tá bom, não tá bom, não tá bom. Entre 6 e 7, que é o nosso limite máximo, essa faixa, tá? Algumas plantas conseguem se desenvolver a 5,5, mas são pouquíssimas. Principalmente 6, 6,5, tá? 6 é a esmagadora quantidade de plantas, né, que consegue se desenvolver em pH 6. Seria o ideal, seria a quantidade, né, o pH ideal, para que todos os nutrientes estejam equilibrados, a sua disponibilidade equilibrada, certo? Sem causar toxidez, sem causar deficiência, tá? Com a planta absorvendo top, certo? Passou de 7, pH alto é bom. pH alto é bom? Por quê? O que acontece? É muito alcalino. O que acontece com o pH muito alto? Vai diminuir ferro, cobre, manganês e zinco. Vai diminuir fósforo, vai diminuir nitrogênio, enxofre e boro. Aqui não vai fazer diferença nenhuma, vai continuar, né, absorvendo normal. Aqui ele vai começar a voltar a liberar alumínio, mas em uma outra conformação, digamos assim, que não é tóxico mais, tá? Vocês vão ver, daqui a pouco já mostro para vocês qual é a forma. E vai liberar em grandes quantidades molibdênio e cloro. Molibdênio é o nutriente, antes do níquel, né? Que a planta precisa. Se eu fizer um mais forte, ferrou com a planta. Então é muito pouquinho. Então, a partir do momento que eu aumento o pH, eu libero esses nutrientes de forma absurda. E aí ferra a planta. Tá? Então, o ideal são esses aqui. Essas disponibilidades aqui. Certo? Nem muito alto, nem muito baixo. O ideal é ele perto da neutralidade. Entenderam esse gráfico agora? Deu para entender? Se eu pedir na prova, vocês vão saber explicar ele? É porque ele vai vir na prova, isso é certo. Já falei com vocês antes. Reforço. Ele vem, tá? Então estudem ele. Ai, deixa eu ver mais. Olha, tudo certo. Deixa eu falar um negócio para vocês, antes não esqueça. Nós temos 2 monitores, tá? Nós temos 2 monitores para disciplina. Que é o Steve e o Renan. Tá? Eu mandei e-mail para eles hoje, avisando que semana que vem tem prova. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem acionar o juiz que eles ajudam vocês a estudar. Durante a prova. Durante a prova também? Não é. Não tá, né? Por mais que a gente queira, não rola. Graxa! É, não. Vamos. Gostei de Deus. Não, nem tá. Assim. Vai na macumba. Certo? Tranquilo? Tá? Eu só não perguntei para ele se eu posso disponibilizar o celular deles. Tudo bem desse tipo, então é mais fácil falar com ele, tá? Eu vou ver com o Renan, daí eu sei grupo de turma. Eu nem criar um grupo da turma de química. Eu tinha que criar, daí eu mando o telefone de vocês. Por que não reutiliza Quem só dá o grupo da um Guarda? estudo, alguma coisa assim, né? Se tiver alguma dúvida, daí eles podem auxiliar, tá? Principais íons presentes na solução: cálcio, magnésio, potássio, sódio, silício, amônio, cloro, nitrato e enxofre, sulfato. Tá? Esses são mais comuns, né? Os outros também estão presentes. Em solos mais ácidos ainda vão ocorrer alumínio e hidrogênio, tá? Que são responsáveis pela acidez ativa do meu solo. O que é acidez ativa? A
A acidez ativa é a acidez da solução. Certo? A acidez potencial é a acidez da fração sólida. Tá? Então são duas acidezes. A Começou a acidez falar ativa grego. é a acidez da solução do solo. É o meu pH em água. Tá? E a acidez potencial é a acidez da fração sólida. Nos laudos é o meu índice SMP da fração sólida. O outro, acidez, ativa, acidez. Potencial. O que é potencial? É a acidez da fração sólida. Tá? No laudo é o que aparece índice SMP.